Bom dia mais uma vez, a graça e a paz do Cristo vivo. Quero já iniciar lembrando para que todos estejam em oração, atentos, e como igreja unida, possamos estar em oração por esse tempo tão precioso que vai ser o nosso culto presencial no próximo domingo, às 11 horas, na ACM. Então vamos estar em oração. Realmente só aqueles que não são do grupo de risco devem participar, e ser um tempo mesmo de muita alegria, muito júbilo, de culto, mas de bastante cuidado com o outro. Então vamos estar em oração por isso, tá? Aqueles que vão, não esqueçam de escrever, porque tem um máximo, o limite máximo para nós estarmos juntos lá. Por causa do culto, no próximo domingo, a nossa ED online será às 9 horas, não 9h30, tá bom? Então, coloca aí na sua agenda que a nossa ED online será às 9 horas, para facilitar a sua participação no culto presencial, você que vai depois da ED para a ACM, enfim, por várias questões, então nós trouxemos aí meia hora antes, tá bom? Vamos aprender? Hoje a nossa aula, nós vamos estar aprendendo, relembrando sobre a história da oração através dos séculos. A história da relação do povo de Deus com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, no decorrer da história através dos séculos. São muitas informações, né? Então, eu pensei assim em trabalhar hoje. Quem sabe a gente vai poder ter outras aulas sobre esse tema, onde vocês vão poder ser mais abençoados, porque é riquíssimo, as histórias são riquíssimas, os testemunhos são riquíssimos, biblicamente é rico demais, mas vamos lá, vamos aprender. Que Deus abençoe muito vocês. Ontem mesmo na live de oração, no finalzinho, eu citei essa oração do Ricardo de Schister, que ele diz assim, e gostaria que você, que está aí atento, ouvindo, com o coração aberto, orasse comigo, orasse com seus irmãos e irmãs. Vamos orar? Dia após dia, dia após dia. Ó querido Senhor, 3 coisas peço: ver-te com maior clareza, amar-te com maior ternura, seguir-te mais de perto, dia após dia. Gostaria muito que você pudesse ter uma compreensão muito clara a respeito da oração, principalmente no sentido que oração é muito mais do que um exercício ou mesmo uma prática, mas oração é um relacionamento de amor. Oração é amizade. E a minha oração é que eu e você possamos desenvolver pela graça, pela ação do Espírito que ora em nós, um relacionamento cada dia mais profundo com a Trindade. E eu gostei demais dessa oração do Ricardo de Schister, fazendo esses 3 pedidos: enxergar com mais clareza, amar com mais ternura e seguir mais de perto. Lembra o velho hino que diz: mais perto quero estar de ti. Que assim seja a sua oração nesse dia, que assim seja todos os dias. Vamos lá. Nesse estudo, eu fiz uma linha do tempo bíblica a respeito da história da oração. Então, vamos relembrar, com certeza vocês já viram, já leram, mas vamos relembrar quando inicia essa relação, essa invocação. A palavra que está em Gênesis é invocar. Você que já leu Gênesis sabe que o Senhor Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nos criou para relacionar, nos criou para orar, nos criou para amar, porque orar é amar.
nos criou para ser dele, para estar com ele. E a Bíblia diz que algo trágico, terrível aconteceu, que é a queda do homem, da mulher, dos seres humanos. Os seres humanos romperam com o Criador e por isso deixaram de orar, deixaram de relacionar, deixaram de ouvir, deixaram de enxergar, deixaram de desejar prioritariamente andar com Deus. Mas a Bíblia diz que um dos descendentes de Abel, aquele que a sua oferta agradou o Senhor, um dos seus descendentes, chamado Enós, o nome Enós é a mesma raiz de Adão, homem. Então, um homem, ser mulher, ser gente, eu creio que a característica mais profunda de um ser humano tem a ver com relacionamento, e principalmente com relacionamento com Deus. Gente ora, gente que é gente fala, ouve, escuta, começa a perceber os ritmos do coração de Deus. E Enós, então, foi alguém que a palavra de Deus diz que ele orou. Segundo relato, ou não digo segundo relato, mas historicamente, na história da construção da oração, da relação com Deus, do chamado de Deus para levantar um povo que seria um povo que orasse, um povo que relacionasse com ele, um povo que abençoasse as nações, nós encontramos nosso amigo Abraão, o amigo de Deus, o Abraão. E depois nós encontramos o Moisés, o legislador, o libertador, aquele que aponta de uma forma muito graciosa para o Cristo. E coloquei os textos que apontam e nos fazem aprender com a vida e coração desses homens. Em Gênesis 4:26 diz que a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, Gênesis 4:26 relata que esse homem da família de Abel, esse homem começou a invocar o nome do Senhor. Pessoas viviam, pessoas existiam, e a existência realmente humana, ela é plena, ela tem sentido, não pelos nossos afazeres, pelas nossas conquistas, pelas nossas obras, mas ela tem sentido, ela realmente diferencia dos animais quando o ser humano relaciona, cultiva uma amizade com Deus. Eu vou estar, creio, repetindo muitas vezes essa expressão amizade com Deus, porque eu gostaria que você entendesse e provasse mais ainda sobre esse conceito e sobre essa experiência que é orar, e orar é desenvolver uma amizade com Deus. O Abraão, em Gênesis 18:22 diz, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Gênesis 18:22. Abraão não foi à toa que foi tido como amigo de Deus. Se uma coisa, um detalhe, né, algo que revela uma amizade, quando nós gostamos do nosso amigo, da nossa amiga, e a gente quer estar junto com essa pessoa querida. Abraão era alguém que queria estar junto com o Senhor. Isso é oração. Oração é um desejo profundo, é um desejo sincero. Eu quero estar com o meu Senhor. A minha vida só tem sentido com o Senhor. É como um casal que se ama e se deliciam na companhia um do outro, que sonham juntos, que dão risada juntos, que planejam juntos, que abrem o coração juntos, que compartilham suas loucuras, suas dores juntas. Assim também, essa relação íntima, nós podemos provar e desenvolver com o nosso Deus. Abraão permanecia na presença do Senhor. E Moisés, a Bíblia diz em Êxodo 33:11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Notaram intimidade, uma invocação, algo que foi um movimento do coração, da alma de Enós, inaugurando essa relação mais íntima com o Senhor Deus.
O Abraão, que gostava de ficar com Deus, porque era amigo, e amigo gosta de ficar com amigo. E Moisés não foi diferente. Ele falava face a face. Que intimidade, que doçura, que poder, que glória viver, contemplar a face do Senhor. Vamos lá, gente. Eu pensei, na Bíblia também nós aprendemos sobre a história da oração, no livro de Salmos, que é o livro do povo de Deus na história, é o livro que nos ensina a orar, como toda a Bíblia nos ensina a orar. E cronologicamente vem Neemias e depois o nosso Cristo, que nos ensinou a orar. Rapidamente lembrando que o primeiro salmo que nos ensina a orar e que é uma oração é o Salmo 3. O Salmo 1 e o Salmo 2 nos preparam para a oração. O Salmo 1 e o Salmo 2 nos ensinam e nos colocam nesse mundo do relacionamento com Deus. E o Salmo 3, então, é a oração básica. É a oração que eu e você fazemos e devemos fazer todos os dias. Senhor, ajuda-nos. Salmo 3, versículo 1 diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. E ele continua, então, expressando, revelando toda a situação difícil, que ele não dá conta, que ele não consegue e que ele precisa do Senhor. Precisamos de ti. Neemias, cronologicamente no Velho Testamento, seria o último livro. Ele, então, é um exemplo de alguém que caminhou com Deus, que teve amizade com Deus. E na reconstrução do muro, e eu creio que é muito mais do que reconstruir um muro, foi reconstruir uma nação, reconstruir a identidade daquela nação, o culto que eles tinham perdido, a língua, as relações, o relacionamento com Deus. Israel tinha perdido. E Neemias, esse grande líder, ele foi realmente um instrumento de Deus para abençoar e restaurar a nação de Israel. E um dos segredos, uma das posturas firmes de Neemias foi exatamente ser um homem de oração. Neemias 1:4 diz, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Assim era a marca da vida desse homem, desse reconstrutor, mais do que de muralhas, mas de relacionamento que foi Neemias. E o nosso Cristo, o maior de todos, o Rei dos Reis, o autor da vida, o nosso Senhor e Salvador. Em Mateus 6, ele deixou bem claro, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Bem, gente, a maior de todas as orações é a oração que o nosso Cristo nos ensinou. Nessa primeira parte do nosso estudo, nessa introdução bíblica a respeito da história da oração, Velho e Novo Testamento, eu gostaria que você agora orasse comigo, orasse com a sua irmã essa oração. Eu coloquei aqui na versão da Bíblia Mensagem. Vamos orar? Nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti, perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Mateus 6. O Cristo nos ensinou a orar. A maior de todas as orações. A oração que eu e você devemos fazer todos os dias, com amor, com carinho, com inteligência, com o nosso coração. Bem, gente, uma segunda parte da nossa caminhada histórica sobre a vida de oração, sobre o povo de Deus em comunhão com o Pai. Eu quero fazer um breve relato da história da oração diária. Um breve relato da história de oração diária, que é a nossa vida devocional, que é a nossa vida de parar,
Mas antes mesmo de falar sobre essa vida devocional, eu quero já algo que muitos reformadores falavam. João Calvino, de uma forma muito clara, disse que nós não podemos ignorar a vida em comunidade em relação a essa vida da oração diária individual. Em outras palavras, nós realmente vamos aprender a orar, aprender a relacionar com Deus quando nós estamos inseridos, quando nós relacionamos com uma comunidade. Ou seja, é na igreja, é ouvindo a palavra, é ouvindo o irmão, é aprendendo a lidar com as dificuldades, com as nossas e com os nossos irmãos, é estando junto, é em koinonia, é que nós realmente aprendemos a relacionar com Deus. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos o nosso irmão, nosso próximo. Quanto mais amamos o nosso próximo, relacionamos com o nosso próximo, vivemos em comunidade, mais amamos o nosso Deus. Mas essa história da oração diária é algo imprescindível. É algo que realmente vai trazer sanidade. E sanidade em todos os aspectos, em todas as áreas, também física, emocional, espiritual. Gente que ora, lida com situações, aprende a ser uma pessoa mais tranquila, pacífica. Ontem nós lembramos em Provérbios que torre alta é o nosso Senhor, é o nome do nosso Senhor, e nome tem a ver com caráter. Ou seja, quando nós conhecemos Jesus de verdade, o caráter dele, nós acalmamos. A ansiedade não nos toma e a ansiedade não torna a prática da nossa vida. Mas a prática da nossa vida, quando nós relacionamos com Deus, torna-se caminhar em paz, caminhar confiando, refugiando, descansando, principalmente nos deliciando em Deus. Mas vamos lá, rapidamente, por favor, atentai-vos. Um breve relato da história da oração. No livro de Daniel, nós aprendemos que aquele homem que lidou de uma forma tão graciosa com todas as lutas, os terrores da Babilônia, aquele homem que tinha um nome tão lindo e trocaram o nome por um nome de demônio, aquele homem que foi machucado, que se tornou eunuco, aquele homem que tinha tudo para encostar no canto e morrer, e chorar e morrer, ser um depressivo, mas não, foi alguém atuante, alguém que sonhou, alguém que amou, alguém que foi fiel a Deus. E olhando para a vida de Daniel, dos seus amigos também, nós vemos uma marca linda na história de Daniel, que é alguém, um homem que orava. E ele tinha o costume, como os judeus têm até hoje, de orar 3 vezes por dia. Nós vamos, no decorrer da história dos primeiros séculos, algo que os monges faziam muito, tanto os monges do deserto. Uma hora a gente pode conversar um pouco sobre os pais do deserto, que deixaram legados lindos de oração, de piedade, abençoaram muito o mundo com seus ensinos, com a piedade deles. E esses homens, essas mulheres, desenvolveram algo que era chamado orai canonicae, que é o ofício divino, onde era dividido em 8 vezes por dia, aqueles monges oravam. Era algo realmente muito, muito cansativo. Eles acordavam de madrugada, era meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas, 9 horas, meio-dia, e 8 vezes eles faziam isso. Uma outra prática, eu coloquei aqui, estão juntas, a Lectio Divina, e depois a Ofício Divino Protestante. A Lectio Divina ela vem também da tradição católica, que era conhecida também como leitura orante, contemplativa, onde eles paravam para ouvir, para realmente estar remoendo a palavra, e depois eles tinham uma reação de escrever o que eles oravam, o que eles liam na palavra. Eles oravam a Bíblia. Uma outra prática antiga, isso já foi na Reforma Protestante, era o ofício divino protestante, que durante 2 vezes, de manhã e à noite, os protestantes, os puritanos, dedicavam a oração. O modelo de João Calvino era um modelo de 5 vezes ao dia. E nas palavras dele, ele diz assim: quando nos levantamos pela manhã, antes de darmos início ao trabalho diário, quando nos sentamos para comer, depois de acabarmos a refeição, pela graça de Deus,
e quando nos preparamos para nos recolher. Então, era ao acordar, no começo do trabalho, sentar para comer, depois de acabar de comer e antes de dormir. João Calvino ensinava o seu povo a praticar a oração, a amizade com Deus. Bem, esse relato, eu fiz só um quadrinho rapidinho aqui. Orai canônico 8 vezes, ofício divino protestante 2 vezes, lectio divina orante, que era orar a palavra. Eu coloquei aqui o lecionário, que é uma prática que eu faço hoje. Seguir o calendário litúrgico. Tem sido algo muito, muito gracioso na minha prática devocional. Agora não vai dar tempo de a gente conversar sobre isso, mas depois, quem quiser saber mais, a gente pode conversar, tá bom? A prática de Calvino 5 vezes por dia, mas eu quero ressaltar o que o nosso irmão apóstolo Paulo disse. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ouvindo essa palavra, os nossos irmãos na história, eles desenvolveram essas práticas, querendo ser fiéis. Talvez alguns se perderam nos rituais. Alguns se transformaram em apenas práticas frias. Outros não, em práticas de amor, em um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor, um relacionamento marcado por afetos profundos. Mas gostaria que essa palavra do apóstolo pudesse impactar o seu coração e você pudesse desejar orar sem cessar. Um dos livros mais famosos da história do cristianismo foi escrito por um monge, irmão Laurence. O irmão Laurence, ele não era um grande pregador. O irmão Laurence, que escreveu esse livro, que se tornou um dos best-sellers da história do cristianismo, ele não era um grande teólogo, ele era alguém que lavava os banheiros e lavava os pratos do mosteiro. O livro desse monge que lavava os banheiros, cuidava da limpeza dos mosteiros, esse livro, como eu disse, Praticando a Presença de Deus, ele se tornou um best-seller. E a tese dele é que nós podemos orar sem cessar. Nós podemos caminhar lavando os pratos, nas reuniões de negócio, em todos os afazeres. Nós podemos caminhar com o coração e a mente focados, voltados, dedicados ao Senhor. Que Deus nos ajude. Bem, queria dar uma pausa. Gostaria que o pastor Leandro pudesse nos ajudar no seu insight, na sua compreensão também dessa primeira exposição, que eu já reuni dois momentos, né? O momento bíblico, o momento histórico das práticas de oração. E antes de entrar na próxima parte, pastor Leandro, quer compartilhar algo? Achei tão interessante quando a gente fala de oração, e até pela história a gente vê homens, mulheres, gente de Deus, povo de Deus, orando em oração. E a gente lembra de que, no primeiro momento, a oração ela é muito mais do que falar com Deus. A oração é estar com Deus. Então, por isso que a gente vê no Antigo Testamento muito esse costume de falar que homens andaram com Deus, estavam com Deus, desfrutavam da presença de Deus, porque era momento de oração. A oração é estar com Deus. E toda a história da igreja, o maior prazer, o privilégio que temos é a gente poder desfrutar disso. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as palavras que nós vamos transmitir numa oração. No nosso momento de oração com Deus, ou seja, no momento de oração, intercedendo por alguém também. Mas o maior propósito da oração é nos conectar com Deus. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6, ele fala sobre isso. Quando a gente for orar, a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta, e o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Ele não fala o Pai que nos ouve, ele fala o Pai que nos vê. Amém. Porque a oração ela envolve o coração, a oração envolve estar na presença de Deus, estar com Deus. Deus nos vê, Deus nos enxerga, Deus conhece as nossas intenções, as nossas motivações, o nosso coração.
Então, por isso que enquanto o senhor falava aí sobre toda essa questão da história da oração, né, o que mais veio forte assim, no meu coração é essa convicção de que orar é estar com Deus. Né? Eu Amém. acho que isso traz até mais paz para o coração da gente, porque às vezes tem dias que a gente está tão diante de uma luta, de um sofrimento, de uma angústia, que a gente não tem palavras para orar. Mas só o fato da gente falar, Senhor, estou aqui na tua presença, não falar nada, mas estar na presença de Deus, isso é oração. Isso é orar, né? Isso é orar sem cessar. É a gente estar sempre conectado com Deus. Né? Lógico que tem os momentos, agora nós vimos na história, assim como Daniel, 3 vezes ao dia, né? João Calvino, outros homens de Deus que tiraram essa prática diária. Né? Mas essa prática diária pode ser muito mais do que apenas um momento que seja limitado a uma questão de parar 3 vezes ao dia para orar. Nós podemos orar todo o tempo, orar sem cessar, nessa perspectiva de que nós podemos estar sempre na presença de Deus, em oração silenciosa, em oração contemplativa, em oração apenas ali para poder desfrutar da presença de Deus. Então, eu acho muito rico a gente falar sobre oração, né, principalmente, e ver na história como que a oração ela faz parte, né, da Bíblia, faz parte do povo de Deus, faz parte da igreja e faz parte de todos nós. E todos nós podemos desfrutar desse tempo, né, na presença de Deus. Então, maravilha isso. Amém, pastor. Obrigado. Veio ao meu coração algo que um dos maiores anseios do ser humano nem é ser ouvido, mas é ser visto. Então, é maravilhoso saber que o Senhor nos vê. As pessoas, os nossos filhos, o nosso cônjuge, ele quer realmente ser visto, porque quando a gente vê, enxerga o outro, é muita profundidade relacional. Por isso eu gosto dos evangelhos quando diz que Jesus viu. Aí Jesus viu Mateus, Jesus viu o jovem rico. É maravilhoso, é maravilhoso. O nosso Deus nos vê para nos acolher e nos ensinar novamente a ser gente. E ser gente é ser gente que ora. Valeu, pastor. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, na história da igreja, na história do povo que criou essas práticas devocionais que eu citei rapidamente, na história da igreja, dos avivamentos onde o povo unia, as igrejas davam as mãos e clamavam juntas, unânimes, e grandes movimentos de salvação, libertação aconteceram na história bíblica, na história de países, na história de tribos, de nações, na história de famílias. Então, nessa história da igreja até o presente momento, o que os cristãos aprenderam sobre oração? Esses 3 conceitos que eu vou compartilhar com vocês, eles foram tirados dos catecismos. Catecismo de Westminster, Heidelberg, dos maiores catecismos da história do cristianismo, principalmente das igrejas protestantes, que chegaram a uma conclusão, o que é realmente orar. Então, esses conceitos, eles estão descritos num breve catecismo que foi organizado por Tim Keller, chama Catecismo Nova Cidade, que tem os princípios, as doutrinas fundamentais dos cristãos na história. E por isso vamos dar uma olhada rapidamente. Na história da igreja, o que os cristãos aprenderam sobre oração? Primeiramente, aprenderam o que é orar. Na história bíblica, na história do povo de Deus, os cristãos aprenderam o que é orar. O conceito, a definição é: oração é derramar nossos corações a Deus em louvor, petição, confissão de pecado e ações de graças. Claro que de forma profunda é ser visto, é ouvir, mas oração na nossa atividade relacional é um derramar da alma, é uma exposição clara de quem realmente somos, do que está acontecendo, é louvar, é pedir, é confessar, é dar graças a Deus. Aprendemos isso
no Salmo 62 e tantos outros. Versículo 8 que diz: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E eu ainda deixei se selar que aqui é como se tivesse uma canção e é uma pausa. Orar é também ter pausa, é se aquietar, é ficar em silêncio, é ouvir o que você falou, é ouvir o que primeiramente Deus fala. Então, meus irmãos e irmãs, o povo de Deus sabe o que é orar. Orar é derramar o coração. Não esqueça disso. É louvor, é petição, é confissão, são ações de graça. Segunda coisa na história, aprenderam com que atitude devem orar. Qual que é a atitude de um homem e de uma mulher de Deus? Aprenderam que essa atitude tem que ser com amor. Nós oramos não para poder amansar a divindade, não para receber algo, mas nós oramos com amor. É uma amizade com a Trindade. Com perseverança, sem cessar. Batemos na porta, somos humildes, precisamos sim de ajuda. Oramos com gratidão, oramos reconhecendo que Ele é grande e nós somos pequenos. Oramos em humildade, em submissão à vontade de Deus. Aprendemos a orar dizendo: Senhor, não faz o que eu quero, mas o que Tu queres. A nossa comida e a nossa bebida como Jesus declarou que era a comida dele, fazer a vontade do Pai. Faz a tua vontade, não a minha. Sabendo que por amor a Cristo, ele sempre ouve nossas orações. Cristo nos colocou diante da Trindade. E por isso ele e você somos sempre ouvidos. Eu vou pegar a banheira da... Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Gente que não ora, consequentemente, não conhece Deus. Gente que não ora é porque não lê a palavra, e quem não lê a palavra não aprende a orar. São consequências. E por isso, gente que não ora e que não relaciona com Deus é inquieta, é tomada por grande ansiedade e preocupação. Mas aprendemos na Bíblia: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e a súplica com ação de graças. Vamos caminhar assim? Na história da igreja os cristãos aprenderam o que devem orar. Nós devemos orar, minha irmã, meu irmão, toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus tem que ser o livro que nos molda. Por isso eu gosto muito da Lectio Divina, porque a Lectio Divina é orar a Bíblia. Então toda a palavra de Deus nos dirige e nos inspira quanto ao que devemos orar. Gente que não para ouvir Deus, não aprende a linguagem de Deus e, consequentemente, não aprende a comunicar, não aprende a cultivar, não prova de um coração que se aliança e que começa a ser sensível ao reino de Deus. Toda a palavra de Deus nos dirige e inspira quanto que devemos orar, incluindo a oração ensinada pelo próprio Jesus, que é um modelo, como nós já vimos hoje, é a maior oração. Em Efésios, Paulo escreve: por causa disso, ponho-me de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes compreender perfeitamente, com todos os santos, a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Paulo,
de joelhos, ensina a igreja a orar, ensina a igreja realmente a ter um caminho, uma postura, e tudo o que Paulo relata nesse texto que eu coloquei para vocês, isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, isso é um relacionamento profundo onde a mulher e o homem quer caminhar lado a lado com Deus. Bem, gente, estamos caminhando para a conclusão e gostaria que você pudesse prestar muita atenção agora nessa parte final e que realmente você guarde no seu coração o que nós estamos aqui revendo, aprendendo. Orar é manter companhia com Deus. Guarde e nunca mais esqueça essa verdade. Orar é manter companhia com Deus. Orar é estar onde Deus está. É caminhar com Ele. É sentir o cheiro dEle. É estar, é viver na presença dEle. É ser amigo de Deus. Entenda a oração como uma amizade com Deus. A glória de Deus é o verdadeiro objeto de nossas orações. Para que você entenda que a glória de Deus é o verdadeiro objeto de nossas orações, eu escolhi 3 orações para que pudesse exemplificar essa verdade bíblica. 3 orações que realmente apontam para a glória de Deus e que a nossa caminhada cristã de servos e servas, de filhos e filhas, é uma caminhada de amor e de amizade e que o nosso foco é a glória de Deus. Quero apresentar primeiramente para vocês a oração de um médico suíço que trabalhava em um sanatório. E esse médico que trabalhava no sanatório da Suíça, ele costumava orar 2 orações ao ir entrevistar seus pacientes. Ele orava assim, quando ele ia entrevistar os seus pacientes. Ó Deus, se essa pessoa te glorificará, mas sendo curada, usa-nos aqui para essa cura. Ó Deus, se essa pessoa te glorificará mais continuando enferma, que ela continue enferma. Essa e as demais orações que eu vou apresentar ainda revelam uma caminhada íntima com Deus. Revela realmente que esse médico e os que eu vou apresentar depois foram pessoas que mergulharam na palavra de Deus. Mergulharam numa vida onde a prioridade deles foi andar com Deus, ouvir a palavra de Deus, relacionar, ser amigos de Deus. Porque só gente madura, só gente que realmente conhece o coração bondoso, poderoso, gracioso de Deus, só gente que conhece o caráter de Deus, a majestade de Deus, a ternura de Jesus, a postura do Espírito Santo, a intercessão do maravilhoso Espírito Santo. Só gente que conhece o Deus da Bíblia consegue orar dizendo: Senhor, se curar vai te glorificar, cura. Se não curar, não vai te glorificar ou vai te glorificar menos, não cura. É gente que realmente está com o coração totalmente dedicado a Deus. Uma outra segunda oração que nos meus estudos eu encontrei foi a oração de um desconhecido. Foi a oração de um confederado americano. Acharam escrita essa oração desse homem. E ele então escreveu a seguinte oração: pedi forças para que pudesse alcançar. Fui feito fraco, para que aprendesse humildemente a obedecer. Pedi por saúde para poder fazer coisas maiores. Foi-me dada a enfermidade para que eu fizesse coisas melhores. Pedi riquezas para que me sentisse feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu fosse sábio.
Pedi poder para ter os louvores dos homens. Foi-me dada a fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi por todas as coisas para desfrutar da vida. Foi-me dada a vida para eu poder desfrutar de todas as coisas. Nada obtive de tudo quanto pedi, mas tudo quanto eu tinha esperado. Quase apesar de mim mesmo, minhas orações não proferidas me foram respondidas. Dentre todos os homens, sou o mais ricamente abençoado. Esse homem aprendeu a orar. Esse homem, esse desconhecido, aprendeu a esperar em Deus. Aprendeu a relacionar com Deus. Aprendeu realmente a confiar em Deus. E para encerrar, o terceiro exemplo de pessoas que aprenderam a orar na história, de pessoas maduras, eu vou colocar para vocês aqui a oração de um pai. O nome desse pai é Decane Taft. Ele era bispo em Teherã. E o bispo Decane Taft de Teherã foi capaz de orar essas palavras depois que seu filho foi assassinado. Por favor, escutem a oração deste pai depois que o filho foi assassinado. Ó Deus, lembramo-nos, ó Deus, lembramo-nos não somente de nosso filho, mas também de seus assassinos. Não porque o mataram no pleno vício de sua juventude e fizeram nossos corações sangrar e nossas lágrimas fluírem. Não porque com esse ato selvagem eles trouxeram mais desgraça contra o nome de nosso país entre as nações civilizadas do mundo, mas porque através do crime deles, agora seguimos teus passos mais de perto, no caminho do sacrifício. O terrível fogo dessa calamidade queima todo egoísmo e possessões em nós. Suas chamas revelam a profundidade da depravação, da maldade e da suspeita, as dimensões do ódio e a medida da pecaminosidade da natureza humana. Torna óbvio, como nunca antes, nossa necessidade de confiar no amor de Deus, conforme o mesmo foi demonstrado na cruz de Jesus e em sua ressurreição. Um amor que nos liberta do ódio contra os nossos perseguidores. Um amor que traz paciência, longanimidade, coragem, lealdade, humildade, generosidade, grandeza de coração. Um amor que nos ensina como nos prepararmos para enfrentar o dia de nossa própria morte, ó Deus. O sangue de nosso Filho tem multiplicado o fruto do Espírito no solo de nossas almas. Assim, quando seus assassinos se puserem defronte de ti, no dia do juízo, lembra o fruto do Espírito, pelo qual tens enriquecido as nossas vidas, e perdoa. Só um homem, só uma mulher consagrada, só alguém que é amigo de Deus, só alguém que realmente conhece o coração fiel e amoroso de Jesus Cristo. Só alguém que lê as Escrituras com o coração e com atenção. Só alguém que cresce nessa amizade e aprende a chamar Deus de Pai, de Abba. Só alguém que cultiva a oração diária. Alguém que ora sem cessar. Alguém que sabe que é visto por Deus. Alguém que conhece o coração do Cristo. Consegue orar pelos seus assassinos e ver numa história tão trágica, tão dramática, a mão de Deus. E consegue dizer: perdoa aqueles que mataram
aqueles que assassinaram meu filho. Estevão orou como Jesus orou. Pai, perdoa. Perdoa esses que estão me machucando e jogando pedras em mim, porque não sabem o que fazem. Gente que é amiga de Deus. Aprende a orar. Aprende a viver. Aprende a amar. Pastor Leandro, quer compartilhar algo para a gente concluir nosso estudo? Algo que veio à minha mente, assim, como foi falado, a importância, né, da oração na história, e principalmente entender que a oração nos conecta com Deus, é estar com Deus, e também como o senhor falou aí sobre oração, também ser uma oportunidade da gente abrir a nossa alma, abrir o nosso coração, nos renovar. E aí veio à minha mente que até a ciência, hoje, ela acredita que a oração é um meio pelo qual muitos pacientes provam de cura. E eles até acham que as pessoas que oram, elas acabam tendo mais esperança, perseveram mais, lutam mais, e até mesmo essas pessoas provam de mais conforto e consolo. E por isso que diante da dor, diante da angústia, da enfermidade, do sofrimento, essas pessoas continuam caminhando, continuam firmes, continuam, às vezes, numa situação como essa, perdoando, continuam amando, porque a oração, né, trabalha o nosso coração. Às vezes nós achamos que orar vai mudar Deus, né? Na verdade, quando nós oramos, nós somos mudados por Deus. Amém. Nós provamos de paz, de vida, de consolo, de esperança, de força. Então é precioso mesmo a gente saber como que a oração, ela não é apenas importante, ela é muito mais do que importante. Ela é essencial e fundamental na vida do povo de Deus. Então, glória a Deus por isso. Amém, pastor. Obrigado. Você colocou um dado histórico também, né, que mostra que a ciência, até aqueles que não creem em Deus, já declararam, já entenderam, já pesquisaram e viram que é algo realmente muito poderoso, alguém que ora. Obrigado, pastor. Gente, gostaria que a gente fizesse uma oração e depois, se tiver alguma pergunta, algo, a gente possa também conversar. Nós temos ainda 9 minutos, né? São 10h21 aqui no meu relógio. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos resgatou, nos trouxe de volta para os teus braços, tudo isso por causa de Cristo. E por causa do Cristo, nós agora, Pai amado, somos amigos de Deus. Somos filhos, somos filhas amadas de Deus. E por isso agora nós somos vistos. O Senhor sorri para nós, o Senhor nos ama. E nós não vivemos mais longe, não somos mais inimigos, não existe mais abismo. O que existe é comunhão íntima e plena. Senhor, precisamos e queremos aprender a andar na tua presença. Queremos desfrutar da bênção de provar dos teus olhos sobre nós, de ouvir a tua voz, de responder a tua voz, de caminhar amigavelmente com o Senhor. Queremos, Pai amado, cultivar a tua presença, viver em companhia diária com o Senhor. Pai amado, obrigado pela história da oração, e que mesmo diante de um mundo, principalmente o nosso, e houve vários momentos do mundo onde o homem quis abandoná-lo, o homem quis ser Deus, o homem quis, Pai amado, ser o Senhor da sua própria história. Nós vemos na história que isso é uma desgraça, mas que a grande dádiva é nós vivermos na tua presença. Por isso nós todos nos unimos agora e pedimos, quebranta o nosso coração, nos ensina a orar, nos ensina a caminhar ao teu lado, nos ensina, Pai amado, a desenvolver um relacionamento de amizade com o Senhor. Pedimos a tua bênção e juntos pedimos, ensina-nos a orar. Em nome de Jesus. Amém.
Gente, antes de alguma pergunta, já quero colocar aqui para vocês que na próximo domingo, o pastor Leandro vai compartilhar conosco algo muito precioso, que é Se Eu Começasse Minha Família de Novo. É imperdível, com certeza, essa aula. Vamos estar juntos, se Deus quiser. Mas lembrando que no próximo domingo vai acontecer o culto presencial, às 11 horas, lá no ACM, no Jardim São Paulo. E por isso a nossa ED vai ser às 9 horas, não às 9h30. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui.